Bom dia, oitavo ano, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Então, gente, chegamos Na verdade, semana passada a gente chegou ao final do nosso primeiro bimestre. Essa é a primeira aula do nosso segundo bimestre, no caso. E a gente vai continuar. Agora, primeiro bimestre, vocês, como já estão cansados de saber, a gente estudou sobre o Brasil colônia, sobre a formação da nossa cultura, essas coisas que a gente tem que saber, porque a gente é brasileiro e a gente é obrigado a saber. Vocês, no caso. E agora, no segundo bimestre, a gente vai meio que dar um passinho na história, que é quando o Brasil colônia acaba e começa o Brasil Império, que é quando a coroa de Portugal vem pra cá e tem a missão francesa. Então, vamos lá. Gente, então, basicamente eu já contei os spoilers dessa aula, que é basicamente quando o Brasil colônia acaba, quando, tipo, Portugal já tem uma colônia bem estabelecida aqui, já tem cidade, já tem toda aquela coisa que vocês aprenderam em história. Nossa capital é Rio de Janeiro e tal coisas. Só que na Europa, principalmente onde Portugal, que é o país onde Portugal está, aconteceram uma série de coisas, principalmente série de guerras napoleônicas e revoluções e tadanana, que é quando basicamente na época do Brasil Império é quando a Europa está começando a era das democracias, que é basicamente quando vocês forem estudar essa época da história na Europa, que é basicamente quando a galera guilhotinava reis. E era meio que isso que estava acontecendo lá, e tinha grandes generais tomando tudo, como foi Napoleão Bonaparte. Foi basicamente nessa época que a coroa de Portugal ficou meio que cagada de medo, porque não queria perder a coroa e também não queria enfrentar o Napoleão Bonaparte, então fugiu, na verdade, do Brasil para o Brasil. Aí que veio o nome Missão Francesa, não que tipo vieram um bando de francesa, mas tipo como a coroa de Portugal estava aqui, então o Brasil como colônia tinha que se transformar no Brasil Império. Então foi pelo menos quando as primeiras escolas de arte foram abertas no Brasil, no caso. Por isso Missão Francesa, só que tipo não existiam meio que brasileiros nessas escolas. Na verdade, vinham muitos estrangeiros pra cá para finalmente pintarem as nossas primeiras paisagens. Uma coisa que eu também tentei deixar claro no Brasil Colônia, existiam artistas brasileiros, existiam, só que naquela época, principalmente no Brasil Império, Aleijadinho e Mestre Ataíde não eram vistos com toda essa importância como a gente vê agora. Na verdade, eles vinham como uns artistas regionalistas que faziam essas coisinhas bonitinhas. Porque também existia todo um jeito de pintar que os europeus tinham, que tipo desacordavam muito do que os brasileiros nessa época tinham. Mas enfim, resumo da ópera. A coroa de Portugal veio pra cá. Eu sei que é meio história, mas você tem que entender que a cultura, ela sempre se move muito com a história. Por isso que eu sempre dou muito contexto. Mas basicamente, resumo. Coroa de Portugal veio pra cá com medo de perder a coroa lá em Portugal. Veio pro Brasil, montou o Brasil Império e trouxe uma porrada de artista. Pinta, porque agora que esse aqui é o nosso reino, eu quero ter uma visão bonita desse lugar aqui. E é basicamente isso. Os primeiros artistas que vieram. E o Debré. O Debré também não é um artista que nasceu no Brasil, mas ele fez muita coisa no Brasil e também foi um dos primeiros artistas a literalmente pintar cenas do nosso Brasil brasileiro. Então quer dizer que tanto o Aleijadinho quanto o Mestre Ataíde, sabe, do Brasil colônia não pintaram cenas brasileiros? Tecnicamente não. Eles faziam pinturas religiosas. Boa parte do nosso Brasil colônia, nossos artistas faziam pinturas e esculturas religiosas. Esse era o primeiro tipo de pintura, tipo com a Missão Francesa e do Brasil Império, que tinha esse tipo de pintura, que é basicamente uma visão do Brasil, assim, tipo, uma vista. Claro que hoje isso deve ser tudo Rio de Janeiro, São Paulo, que era basicamente quando a galera andava mais por lá, mas é porque basicamente foram os primeiros registros de vamos dizer, imagens ou de cenas brasileiras. Essas foram as primeiras pinturas feitas em território brasileiro, mostrando o território brasileiro. Aqui tem outra pintura que também eu desaprovo um pouco, mas por outras questões, que é a primeira missa do Brasil. Não que eu seja anti-religião, gente, é mais porque eu acho muito paia o processo de catequização dos índios. Os índios já tinham sua própria religião e, tipo, nada contra se um índio quisesse, por livre e espontânea vontade, ser catequizado, beleza, mas eles foram forçados. Todos os índios indígenas foram forçados a isso. Isso que eu acho paia.
Mas é assim, ó, mais uma visão de como o Brasil foi construído, de como era todo o território brasileiro. Como era a visão do Brasil nessa época, principalmente. Era bem parecido com o Brasil. Ah, porque vocês não... Mas quando eu mudei pra Brasília, que eram umas 3 casinhas e mato, mato, mato. Era basicamente isso. E sempre vai ter reforçado muito essa ideia tipo, de uma identidade nacional, sabe? Muito da nossa cultura, muito que a gente aprende em arte, muito que eu quero passar para vocês, é um esforço constante de o Brasil como um país, porque é um país novo, não é como os outros países que têm milênios e dinastias, lá, 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 lá. A nossa cultura, ela é construída diariamente, basicamente. Também, não que outros países também não façam isso, mas o ponto é que o Brasil é um país muito novo. E a gente sempre tem esse histórico de reafirmação da nossa identidade como povo, nossa reafirmação da nossa história ser válida. Porque às vezes eu genuinamente acredito que a gente sabe mais da história de outros países, ou grandes efeitos, ou grandes eventos, grandes heróis, grandes reis. Sempre são, eu acho que grandes presidentes também, sabe? Essas grandes personalidades, a gente sempre associa mais, principalmente nessa época mais remotas, tipo 200, 300 anos atrás, a gente sempre se pega mais com outros países, outras culturas, e nunca se fechou na brasileira. Parece que a cultura brasileira, ela se resume a samba e futebol. E não é bem isso. Principalmente nessa época, a gente sempre houve um esforço genuíno de saber quem é brasileiro, o que o Brasil tem de diferente dos países, sabe? Essas coisas de realmente tentar montar uma identidade. E meio que, tipo, esse tipo de pintura, claro, é pra época, ó, época da escravidão. Que pra mim também é um dos piores, eu acho que é o pior crime da humanidade, foi escravizar outros seres humanos. Mas ainda assim são cenas tipicamente brasileiras. Eram cenas do Brasil, do Brasil colônia se transformando no Brasil império. Isso aqui é justamente uma festa de carnaval. Ironicamente, a negra tá se pintando de branco pra parecer como chacota mesmo dos portugueses e da galera que era dona de escravo mesmo. E é basicamente tudo o que quando se relacionar à missão francesa, para vocês lembrarem, e também um pouco mais ao academicismo, é só vocês se apegarem à ideia de uma nova identidade, tipo, pessoas que vieram para cá para pintar nossas paisagens. Eu sei que tipo não parece muito, mas isso era muito intenso, ou pelo menos isso foi muito significativo para o Brasil, para a gente ter esse tipo de obra e poder falar que foi feito em território brasileiro. Isso aqui tipo, são traços valiosos para a nossa história. Principalmente para a gente ter uma ideia de como era essa época do Brasil Império, saindo do Brasil Colônia. E só para finalizar, existe o nosso grande artista Debré. Uma coisa que falam para vocês que eu gosto de desmentir, eu acho que por questões óbvias, é a questão da nossa bandeira. Também a bandeira brasileira saiu basicamente nessa época que eu tô falando pra vocês. Porque, novamente, uma identidade. Então, quando a coroa portuguesa chegou pra cá, a gente precisava de uma bandeira. Esse foi a nossa primeira bandeira. Ainda não tem aquele círculo azulzinho, mas é muito semelhante. Eu acho que com certeza a gente consegue ver. O problema, que mentiram pra vocês. O verde não significa as nossas matas, ou o amarelo não significa as nossas riquezas, e o azul futuramente aqui não significa o nosso céu bonitinho, não. Mentira pra vocês. Gente, na verdade, nossa bandeira foi feita, essas cores foram escolhidas não por causa, tipo, da biodiversidade brasileira, mas na verdade porque o verde significava... Porque basicamente são as duas famílias reais brasileiras, que é basicamente a Dom Pedro I, que o brasão da família era verde. Tipo, a roupa era verde. Essas famílias muito ricas sempre se apegavam a alguma cor para significar a sua linhagem de sangue. E o verde era Dom Pedro I, que foi o imperador do Brasil, Dom Pedro I, Dom Pedro II, vocês conhecem a história. O amarelo significa a esposa de Dom Pedro I, que é a Leopoldina, que era o brasão da família, que era o amarelo significava o brasão da família Leopoldina. Isso aqui, sei lá, é umas coisinhas que eles botavam, significa na coroa. Eu realmente não sei, mas a oliveira eu sei que significa esperança. Tem uma série de simbolismo isso aqui, mas não é tão importante. Mas eu quero que vocês saibam que o verde não é as nossas florestas e o amarelo não é as nossas riquezas. O verde é por causa da família de Dom Pedro I, o brasão da família de Dom Pedro I.
E o amarelo significa as cores da família da Leopoldina, que foi a rainha, mulher de Dom Pedro I. Desculpa mentir desculpa, se algum professor falar pra vocês que era o verde à esquerda, eles mentiu, pra facilitar. Na verdade, nossa bandeira foi feita porque tinha uns reis burgueses que queriam, porque achavam que o verde era bonito e achou que o amarelo era bonito. Não tem nada a ver com nossas florestas. Beleza? E é isso. Gente, já que a gente tá falando de bandeira, e também o neoclássico foi meio que a missão francesa foi quando meio que começou nossa bandeira. Eu quero que a atividade dessa vez vai ser relativamente simples. Eu quero que vocês criem sua própria bandeira. Lembrando que não vale copiar a bandeira de outros países, nem de outro estado, nem de qualquer coisa. Você tem que criar a sua própria bandeira. Aí da maneira que você cria, você está livre. Mas tem que ser tipo uma bandeira, bandeira mesmo. Qualquer coisa, se vocês tiverem qualquer outra dúvida lá no nosso encontro no Google Classroom, você sabe como é que funciona. Eu desenho com vocês e tiro as dúvidas. Beleza? Gente, qualquer coisa, qualquer dúvida também falem aqui ou mande no meu e-mail, pessoal, que eu acho que é mais fácil e mais rápido de eu responder. Beleza? E é só isso, gente. Até mais.